Olá, olá! O meu nome é Isabel Betancourt e sou a criadora do Aula Extra. Sou professora e empreendedora e pretendo ajudar pais a encontrar estratégias para ajudarem os filhos nas tarefas escolares. Aqui, neste podcast, irei quinzenalmente falar-te sobre motivação escolar, organização das tarefas, autonomia e métodos de estudo. Preparado? Sim? Então, senta-te e ouve com atenção, pois vamos seguir esta viagem para te tornares um pai ou mãe super envolvido e descomplicado no apoio aos estudos do teu filho. Vamos a isso? No episódio de hoje tenho aqui uma convidada muito especial para falarmos de um tema que muitas vezes é de difícil gestão para os pais, pois não sabem quais as melhores estratégias a aplicar. E o tema é o regresso às aulas e a adaptação dos nossos filhos às novas rotinas. Então hoje temos aqui a Tânia Rei e quem melhor do que ela para se apresentar e nos falar um pouco sobre o seu trabalho e a sua paixão por esta área. Bem-vinda, Tânia! Olá Isabel, antes de mais obrigada por esta oportunidade de poder fazer parte aqui de um dos episódios do teu podcast. Como é que este meu projeto nasceu? Olha, na verdade este meu projeto nasceu aqui de necessidades enquanto mãe, mas aquilo que me move efetivamente é a minha paixão pelas crianças. Eu sou apaixonada por crianças desde sempre, sou apaixonada por crianças e desejava eu própria construir a minha família e ter filhos desde muito cedo. E o que acontece é que eu acabei por poder ser mãe, felizmente consegui, este sonho tornou-se realidade, mas acabei por ter aqui uma série de desafios no crescimento dos meus filhos, não só porque eles são muito próximos de idades e isso por si só acabava por ser aqui mais desafiante para mim, mas depois também porque existiam aqui alguns sinais que eu conseguia detectar, talvez sim por esta minha capacidade de conexão e de sensibilidade de ser um bocadinho diferente, havia aqui pequenos sinais em relação ao meu filho que me preocupavam. Por outro lado, o que é que acontecia que acabou por me mover a querer saber mais? É que efetivamente eu sou audiologista, portanto trabalho na área da saúde e quando eu fazia avaliações infantis era uma área em que eu sentia-me completamente realizada, dava tudo de mim e tinha bastante sucesso. Chegava até crianças difíceis, mas às vezes quando chegava a casa sentia que não conseguia entregar aos meus filhos ou que não conseguia chegar até eles da mesma forma como eu chegava aos filhos dos outros, às crianças que eu tinha a oportunidade de me cruzar na minha vida profissional. E depois acabei por perceber que havia aqui algumas estratégias que eu, entretanto, teria de alterar e de melhorar. E foi quando eu comecei a querer saber mais, a descobrir, a ler, a aprender. Só que houve uma fase em que eu acabei mesmo por precisar de ajuda profissional para orientar aqui algumas questões no crescimento, sobretudo, do meu filho. O que aconteceu mais tarde é que, nessa altura, quando eu percebi que precisava de orientação de um profissional em relação ao meu filho, senti-me um bocadinho perdida, porque como é que eu podia ser uma profissional de destaque na ligação e na avaliação com crianças e eu própria precisar deste apoio extra para resolver os meus desafios com o meu próprio filho, com o meu projeto de vida, não é? E acabei por, então, aí realmente dedicar-me muito a aprender cada vez mais e foi quando eu descobri o método Kid Coaching e acabei por fazer a certificação e a partir desse momento tudo mudou na minha vida porque o método é excelente. E o que eu aprendi e tudo o que eu consegui depois colocar em prática e os resultados que obtive foram incríveis e foi nessa altura que eu percebi que era demasiado poderoso para eu poder ter isto guardado apenas e só para mim. E depois o crescimento foi sempre a voar e acabei por depois também fazer a certificação de Teen Coach e nesse momento a minha vida começou a mudar e acabei por me destacar depois enquanto
coach infanto-juvenil e começar a ajudar também outras famílias e outras crianças, outros adolescentes a superarem estes desafios que existem naturalmente no crescimento e nas relações entre família, entre pais e filhos. E foi assim que este meu projeto acabou por nascer. Fantástico, Tânia, fantástica a tua história. Olha, Tânia, começaram as aulas e com este regresso às aulas, muitas crianças criam resistência e deixam os pais com um enorme aperto. Qual é o conselho que tens para dar a estes pais? Sim, Isabel, de facto este recomeço de ano letivo, este recomeço de escola acaba por ser muitas vezes uma fase bem desafiante e difícil e muitas são as vezes em que pais têm de trabalhar com o coração apertado e com a imagem dos filhos tristes e a chorar à porta da escola ou nas creches. É de facto uma experiência que eu própria também já passei por ela. Não existe aqui uma metodologia muito eficaz, universal, porque se fosse universal toda a gente já a teria resolvido. A verdade é que esta dificuldade de se manterem na escola poderá ter que ver com imensas causas, não é? Pode ter que ver efetivamente com uma adaptação à escola, pode ter que ver com dificuldade da relação com os pares, pode ter que ver com, enfim, até às vezes uma projeção dos pais, de ansiedade, de descontentamento, do apego, enfim. E, portanto, eu não tenho aqui uma fórmula mágica milagrosa para poder oferecer como solução. Agora, o que é que eu acho que faz mais sentido e qual seria o meu conselho nesta área em particular? É perceber efetivamente o que é que poderá estar por trás, e isto vai depender muito das idades das crianças. O que é que pode estar por trás? O que é que está ali a causar esta ansiedade no regresso às aulas? Tem que ver só com as quebras de rotinas, porque é uma das outras questões que às vezes acontece no início do ano letivo, quebram-se rotinas e, portanto, a criança não está ainda preparada para lidar com esta nova realidade. Enfim, como podes ver, há imensas causas que podem estar associadas a esta dificuldade de se adaptarem à escola. Soluções assim de uma forma geral, é perceber porque é que está a ser tão difícil, quais são as questões que estão por trás desta dificuldade de se adaptarem e trabalhar um pouquinho sobre elas. A adaptação aos novos horários, às novas rotinas, eu sei que é um tema que não é assim apetecível para todas as famílias, porque há famílias que amam rotinas e há famílias que detestam rotinas, mas realmente fazer aqui uma reentrada progressiva, adaptar os horários e realmente a qualidade do sono também é fundamental aqui, porque se não houver um sono de qualidade não vai haver capacidade de se autorregularem e, portanto, acaba por ser aqui uma bola de neve. E, portanto, conselhos seria perceber realmente de onde é que isto poderá vir, qual é a maior dificuldade, tentar aqui ter uma comunicação sempre muito positiva e aliciante nesta reentrada à escola, apelar às partes positivas, o que é que vai acontecer de bom, vai ver os amigos, vai se reencontrar com os amigos, vai aprender coisas super interessantes, vai ter a oportunidade de brincar outra vez, muitas vezes com a melhor amiga ou o melhor amigo, vai ter aqui a oportunidade de poder voltar para a música, para a ginástica, enfim, para aquilo que apelar pelas partes positivas, para desmistificar um bocadinho esta dificuldade na reentrada. Muito bem. Olha, Tânia, e concordas que devemos obrigar a criança a ficar na escola mesmo que ela chore muito? Bom, esta pergunta é uma pergunta difícil de responder, porque concordar ou discordar, na verdade aqui, e eu enquanto coach infanto-juvenil não tenho propriamente aqui de concordar ou discordar do que quer que seja, e se há algo que nós fazemos no coaching é realmente não julgar ninguém, nenhum pai nem nenhuma mãe pelas suas próprias escolhas. Agora, o que é que para mim, enquanto mãe, me faz sentido? Obrigar é uma palavra um bocadinho forte, não é? Portanto, obrigar a determinada altura pode não ser aqui a palavra escolhida para esta situação, mas fazer uma integração, fazer uma adaptação a estas novas entradas. Por exemplo, uma criança que vai para a creche pode fazer uma adaptação mais lenta,
por umas primeiras horas e depois ir acabando por ficar para a hora de almoço e depois acabando por ficar para a sesta. Estamos a falar com crianças de diferentes idades, portanto também é difícil para mim estar aqui a especificar numa só direção. Crianças, por exemplo, na entrada para a escola primária, são crianças que podemos, por exemplo, antecipadamente fazer um reconhecimento do espaço, se a escola for nova, combinar inclusive uma ida para visitar pessoalmente a professora, se houver oportunidade disso, para conhecer a professora, acabar por combinar, se houver essa oportunidade também com os amiguinhos da escola, antes do início das aulas, fazer ali um encontro para se voltarem a ver, 2 ou 3 amigos, para se motivarem também a este reencontro, enfim, tentar fazer no fundo uma adaptação dentro daquilo que forem as possibilidades, as possibilidades existentes para esta nova fase. Este seria assim o meu maior conselho em relação a esta questão de obrigar a ficar na escola. É isso mesmo. E o que sugeres como forma de motivar ou de negociar esta ida à escola? Enfim, esta questão vai muito ao encontro daquilo que eu acabei por dizer na resposta à pergunta anterior. O que é que eu sugiro para motivar ou para negociar? No fundo é isto, são estas adaptações lentas, sempre com uma comunicação muito positiva, com ideias muito claras sobre as coisas boas que vão acontecer. Nunca assustar, nunca dizer agora é que tu vais ver o que vai ser, agora vais para a escola primária, vais ver o que é trabalhar agora. Não, este tipo de comunicação não é eficiente, não vai fazer com que a criança se adapte com facilidade, a criança vai assustada e, portanto, aqui o discurso é sempre o oposto, é dizer à criança, olha, que bom, vais para a escola primária, vai ser tão giro, vais poder aprender imensas coisas divertidas, agora, olha, o teu cérebro vai crescer imenso, vais ficar cada vez mais esperto ou mais esperta, vai ser ótimo, e os músculos que vais ganhar nos teus dedos e nas tuas mãos, que vais aprender a fazer letras lindas e a escrever o teu nome, a escrever imensas coisas para poderes escrever uma carta depois à mamãe ou ao papá, enfim, uma linguagem deste género é assim das melhores estratégias que eu posso aconselhar neste momento. Agora, em relação aos mais pequeninos e à creche, podemos sim motivar também com uma comunicação positiva, mas se calhar aqui o passo mais inteligente é esta adaptação progressiva, havendo possibilidade disso, a adaptação progressiva às novas caras, aos novos amigos, se bem que nesta fase em que estamos é sempre tudo muito complicado, não é? Viemos aqui com o Covid à mistura, que veio dificultar imenso esta reintegração das crianças, que na minha opinião têm sido muito esquecidas no meio deste processo também. E este ano poderiam já existir normas diferentes, mas mantêm-se todas as normas e as crianças de facto têm aqui sido uns grandes heróis, porque têm sido privadas de imensas coisas que lhes faziam muita falta, não é? Sobretudo os mais pequeninos, na creche, com educadoras a terem que se proteger, obviamente, e utilizando máscara, mas que se perde muito destas expressões faciais, desta comunicação não verbal, que na verdade para os mais pequeninos acaba por ser tão ou mais importante do que a comunicação verbal, que nós temos o privilégio de poder motivar, lá está, assim, com expressões mais interessantes para os mais crescidos, e os mais pequeninos ficam perdidos no meio disto. Portanto, aqui se calhar o segredo é mais esta reintegração progressiva, no sentido de se irem adaptando às novas caras, aos novos espaços, ao novo meio. Sabes, Tânia, uma coisa que me incomoda bastante é ouvir as pessoas muitas vezes a darem opinião sobre as atitudes dos outros, portanto, das outras crianças. E muitas vezes eu ouço, isso é muito mimo, isso é atenção a mais. E tu, enquanto coaching infantil e parental, há algum conselho que possas dar para ajudar a colmatar este desalento e esta dificuldade que os pais encontram muitas vezes para contornar esta resistência dos filhos? Bom, em relação a esta questão, Isabel, isto é muito mimo. Eu acho que afeto nunca fez mal a ninguém e o afeto é fundamental para as crianças. O que temos que ter consciência aqui é que a proporção entre afeto e limite tem que ser exatamente a mesma. E o que eu acho que não é claro às vezes para muitos adultos, para muitos pais, é que o limite não tem que ser um limite austero, nem tem que ser um limite demasiado autoritário e agressivo. Podemos realmente colocar os próprios limites, mas de uma forma assertiva.
E prova disso é o que nós fazemos quando os nossos filhos são muito pequeninos e que, por exemplo, querem colocar um objeto super perigoso na boca. Nós somos assertivos, dizemos não, acabou, isso não se faz, e não precisamos daquela austeridade e daquela agressividade. E, portanto, mimo eu acho que pode efetivamente ser um alicerce fundamental para um crescimento e um desenvolvimento emocional equilibrado, mas com o seu grau de limite. Portanto, não podemos ser nem demasiados autoritários, nem demasiado permissivos. E a proporção certa é quanto mais afeto, quanto mais amor, está tudo certo. É importante aqui valorizarmos também que existem limites. E algo que nós temos que aprender também é desvalorizar um bocadinho a opinião dos outros sobre aquilo que nós devemos ser enquanto pais, que é algo que eu acho que é necessário ser muito trabalhado. Quantos de nós já não passamos por momentos e por episódios na nossa vida em que os nossos filhos acabaram por fazer alguma birra, algum comportamento que nos deixou envergonhados e que ficamos toldados um bocadinho pela observação, pelo julgamento, pelos olhares de quem nos rodeia. E há uma expressão que eu até costumo utilizar muitas vezes, que é aquela expressão de se fosse meu filho, mas não é, e portanto eu acho que nós temos todos que fazer esse trabalho interior de primeiro valorizarmos apenas a nossa opinião sobre aquilo que nós achamos que está correto para os nossos filhos, porque efetivamente somos nós que os conhecemos melhor. E deixarmos de olhar para os outros pais e para os filhos dos outros com um certo olhar de julgamento e alguma competitividade que eu também acho que existe nesta área parental, porque não existem pais perfeitos, não existem estratégias perfeitas. Na minha opinião, cada mãe e cada pai faz efetivamente aquilo que acha que está a ser feito de melhor, porque repara, Isabel, eu não acho que uma mãe ou um pai que bata no seu filho, que o faz com a intenção de o magoar. Na minha perspectiva, se eu quiser ir mais aprofundadamente a esta questão, o que eu acho é que aquela mãe ou aquele pai utilizam aquela estratégia para fazer o que acham que é melhor, porque assim é que vai aprender, porque assim é que vai ensinar qualquer coisa e porque assim é que ele se vai fazer alguém no futuro e porque senão quando for crescido não vou ter mão nele. Portanto, as estratégias que nós utilizamos para o bem e para o mal, e eu dei esta estratégia do bater, mas podia dar outra, que era o ser demasiado permissivo e proteger em relação a tudo. Não acho que o fundamento disto é sempre o mesmo, é querer fazer o melhor que se sabe e o melhor por eles, e é isto que acontece em cada mãe e cada pai, acredito eu. É utilizar as estratégias que nos parecem mais bonitas, mais adequadas, mais sensíveis aos nossos olhos. Mas, de facto, às vezes, as estratégias podem ter resultados que mais tarde podem colher frutos desadequados, não é? Ou frutos não tão apetecíveis, é mais este o termo. E aí sim, quem está de fora às vezes tem este olhar de julgar, é só mimo, ou deixa-o fazer tudo, é demasiado permissivo. E acho que é um trabalho que tem que ser feito entre todos, entre quem é pai, quem ainda não é, quem acha que se fosse pai poderia fazer de forma diferente, porque efetivamente só cada um sabe de si, só cada qual sabe daquilo que está envolvido nas suas próprias decisões. Portanto, esta questão para mim acho que passa mais por aí. Muito obrigada, Tânia. Como tu sabes, os pais que ouvem aqui o meu podcast procuram sempre ajuda para os filhos. E tu também tens programas onde apoias crianças e famílias em fases decisivas e que precisam de uma mão para ultrapassar algumas dificuldades que vão surgindo na vida. Queres falar dos teus programas? Sim, claro, Isabel. Obviamente que os meus programas têm sempre aqui a intenção de poder ajudar pais e filhos a superarem estes desafios, estas dificuldades. Na verdade, eu, enquanto coach, atuo diretamente ou com pais ou com famílias inteiras, quando posso e tenho a oportunidade de trabalhar diretamente com as crianças e com adolescentes. Esses processos são sempre processos que envolvem também os pais, porque a família é todo um sistema, não é? E não conseguimos dissociar pais de filhos.
E é isso que me apaixona aqui, é de facto poder trabalhar e alterar e modificar aqui uma série de esquemas existentes numa família e que às vezes são descobertas tão interessantes. Portanto, esta minha forma de atuar é uma forma muito direta, de um para um, não é? De família para família, de criança para criança. E depois tenho aqui um outro projeto que criei este ano também, que lancei este ano, que é um curso para pais, um curso online, 100% online. Chama-se Com Mais Tempo e Com Menos Gritos, e é um curso que tem a intenção aqui de ajudar pais também a gerir um bocadinho esta questão das rotinas do dia-a-dia, da loucura, da azáfama, da correria, do pouco tempo que temos todos os dias para poder estar com os nossos filhos e o pouco tempo que temos ser tão mal aproveitado com tantos gritos, com birras, com confusões. E esse é o projeto assim de 2021. E a intenção é sempre ir a crescer e quiçá em 2022 o que é que por aí virá, vamos lá ver, e neste momento esta é a minha forma de ajudar. Com crianças, eu posso atuar com crianças a partir dos 6 anos de idade e depois vou por aí fora até à adolescência. São processos que me deixam muito entusiasmada também. Com resultados incríveis quando trabalhamos com a família toda e temos a oportunidade também de conjugar tudo isto diretamente com as crianças. Para mim é algo que me deixa completamente deslumbrada e esta é assim a forma geral de eu trabalhar com as famílias. Fantástico, Tânia. Não há dúvida que será um programa com muito, muito sucesso, porque é de facto a mão que quase todos os pais procuram para os acompanhar nesta caminhada que é conseguirmos educar e ver os nossos filhos crescer de forma feliz, essencialmente feliz. Tânia, para ti, qual a estratégia fundamental para estas dificuldades de adaptação à escola? Qual é, assim, aquele conselho final que tu pretendes deixar aqui aos pais? Bom, Isabela, aqui a dificuldade maior na adaptação à escola muitas vezes não tem só e apenas, e tu sabes melhor do que eu em relação a isto, não tem só e apenas que ver com a dificuldade da criança se adaptar, com aquilo que eu falei há pouco sobre a integração no meio, a integração com os pares, o relacionamento, enfim, o apego à mãe ou ao pai, enfim, aqui a integração à escola tem toda uma série de outras questões, não é? E tu, enquanto professora, sabes perfeitamente também que os resultados e que a forma como os miúdos acabam por se motivar dentro do contexto escolar nem sempre têm que ver só e apenas com um trabalho feito em casa pelos pais. Portanto, a integração à escola também tem aqui um papel muito importante e muito marcado por parte do professor, e quanto a isso, essa parte tu sabes melhor do que eu, como motivar, como fazer com que eles se sintam mais à vontade e mais empenhados nesta adaptação no contexto escolar. Em relação aqui ao contexto família, algumas das estratégias eu já falei há pouco, e diria que aqui é estar atento, sobretudo estar atento. Pequenos sinais que podem ser importantes para os pais descobrirem por que razão é que ele não se está a adaptar bem. Há um jogo que eu faço, eu partilhei inclusive este jogo há pouquíssimo tempo, há um jogo que eu faço diariamente com os meus filhos à hora de jantar, que é uma hora que eu privilegio para que possamos estar todos juntos e que eu acho que é fundamental aqui para eu perceber algumas coisas que se podem estar a passar. E é um jogo muito básico, é um jogo das frases, nós chamamos-lhe o jogo das frases, um jogo em que cada um de nós partilha 3 frases do seu dia, sendo que 2 são verdade, uma é mentira e depois os restantes têm de adivinhar qual delas é que era a mentira. E vocês, se passarem a praticar, os pais que estiverem aqui a ouvir-nos, ao passar a praticar este jogo, passam a descobrir uma série de informações e passam a ter a oportunidade aqui de descobrir algumas coisas super interessantes sobre o que é que se passa no dia-a-dia dos vossos filhos, e também cria-se aqui um hábito de partilha, um hábito de explicarmos uns aos outros como é que foi o dia, o que é que aconteceu, e há uma conexão, há uma empatia, há uma ligação, há uma partilha. É muito interessante o efeito que isto tem, e pequenos sinais às vezes neste pequenino jogo que parece inofensivo, e que não é, porque é um jogo super interessante,
para as crianças inclusive trabalharem a imaginação, a criatividade, mas é um jogo que acaba por nos dar a nós pais muitas ferramentas de nós conseguirmos, como se todos os dias tivéssemos uma peçazinha de um puzzle que se vai ligando ao longo do tempo e que vamos conseguir perceber um pouquinho mais do que é a realidade dos filhos e arrancar alguma informação. Porque é que este jogo também nasceu? Vou explicar já agora porque é que este jogo nasceu. Porque um dos meus filhos dizia-me frequentemente, porque as perguntas habituais dos pais são perguntas de género: então, como é que foi a escola hoje? Foi boa. Ok. Então, o que é que comeste? Foi carne ou foi peixe? O que é que foi hoje o lanche? E isto são as perguntas da grande maioria dos pais, não é? Para tentar perceber como é que foi a escola. E eu andei durante muito tempo, a resposta que um dos meus filhos me dava durante muito tempo é que tinha comido pão e água. E todos os dias era pão e água. E então aquilo acabou por ser aqui uma forma de eu perceber, bem, eu já percebi que daqui não vou arrancar grande coisa, vamos arranjar aqui uma forma diferente de arrancar a informação. E é um jogo simples, portanto fica aqui esta dica sobre um dos jogos, uma das estratégias de brincar que existem para podermos arrancar informações. Fantástico, é mesmo isso, Tânia, é tal e qual, fantástico. Olha, Tânia, como é que os pais te podem encontrar? Enquanto mentora, instrutora online, terapeuta, coach, de que forma, onde é que eles te podem encontrar e contactar? Então, como é que os pais me podem encontrar? Podem me encontrar e contactar diretamente através das minhas redes sociais, Facebook e Instagram, é taniarei.pt. De outro caso, também podem enviar e-mail para o meu e-mail que é info@taniarei.pt e brevemente sairão novidades quanto ao meu site, que está ainda em construção, mas que brevemente também terá aí um anúncio sobre possíveis novidades. Isabela, obrigada mais uma vez por esta oportunidade, é um gosto e continuarei aqui de perto a poder acompanhar o teu brilhante trabalho. Muitos parabéns pelo teu percurso até agora. Muito obrigada, Tânia, por teres aceito este meu convite e teres partilhado connosco todo o teu conhecimento. Não poderia ter celebrado melhor este meu 10º episódio. Foi sem dúvida especial, pois pudemos contar com a tua partilha que com certeza nos enriqueceu bastante. Espero que tenham gostado do podcast de hoje. Podem deixar questões e sugestões nos comentários. Vemo-nos então novamente daqui a 15 dias. Até breve! Espero que tenhas gostado da aula extra de hoje. Se gostaste, não te esqueças de subscrever para receberes sempre os novos episódios em primeira mão. Já sabes que podes deixar-me ideias para episódios novos nos comentários. Um grande abraço da Isabel Betancourt e até ao próximo episódio.